Card introdutório apresentando as logomarcas do evento. Ministério da Cultura apresenta FIME, Festival Internacional de Música Instrumental Mansueto Barbosa, segunda edição. Realização, Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet e Casa de Vovó Dedé. Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Logomarca do evento. Na sequência, imagens de ações realizadas pelo FIME. Arte, cultura e formação musical. Atividades remotas e presenciais. Intercâmbio de experiências, cursos, mesas temáticas, palestras, workshops, recitais, músicos nacionais e internacionais, acessibilidade, diversos olhares, linguagens e estilos, uma celebração à arte e ao conhecimento musical. O FIME promove ainda a 10ª edição do concurso Jovens Talentos, um tributo à dedicação e ao talento de jovens músicos de todo o Brasil, estimulando a performance musical, premiando 10 jovens músicos do país. FIME, Festival Internacional de Música Instrumental Mansueto Barbosa. Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet. Patrocínio Master, Grendene, Unipac, Semitomo Chemical, Lunelli. Patrocínio, Cozampa, Aco, Termaco, Asfaltos Nordeste, Ibite, Varejão da Sucata. Parceiros, BG Soluções Sociais, Fix Turismo, VSM Comunicação. Realização, Casa de Vovó Dedé, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Olá, neste módulo falaremos a respeito da história da trompa, da breve história da trompa, a evolução desse instrumento. Janela de abertura apresentando as informações do curso. Nas bordas da tela, contornando o vídeo, uma marca d'água com o logo do FIME em azul e vermelho. Na parte superior, em fundo azul, o logo do FIME, o título do curso, História dos Instrumentos de Metal, o nome do professor, Robson Lima, e o logo da Casa de Vovó Dedé. No vídeo, o professor está em pé, ao centro, à frente de um fundo branco. O professor Robson Lima é um homem moreno e calvo. Ele usa óculos de grau, camisa verde com mangas compridas, calça cinza e sapatos marrons. Ao seu lado direito estão expostos em cima de uma mesa 3 instrumentos de metal. Atrás e ao lado esquerdo do professor estão expostos outros instrumentos. Eu queria começar exemplificando com esse instrumento aqui. Isso aqui se trata de um chifre de búfalo e talvez esse tenha sido um dos primeiros exemplares da trompa, né, desse instrumento que a gente tem hoje. Tá? Então, assim como eu tinha falado a respeito da concha, que é acionado através da vibração, aquele mesmo experimento posteriormente foi feito com os chifres animais, né? E também relacionado àquilo que a gente tinha falado na aula anterior, sobre o tamanho dos instrumentos, o comprimento dos tubos, né? Se um tubo é maior, ele vai ter um som mais grave, se um tubo é menor, ele vai ter um som mais agudo, né? A mesma coisa ela acontece com esse tipo de instrumento aqui, né? Então, isso aqui é um chifre de búfalo, é um chifre em Fá, e se eu tenho um tubo, um chifre com esse tamanho aqui, que tem a nota Fá, então se eu tenho um pouco maior, então vou ter uma série de Mi, Mi bemol, Ré e assim sucessivamente. Então eu vou deixando esse tubo maior e vou mudando a série que eu vou tocar. Tá? Esse instrumento não era um instrumento musical, isso aqui era um instrumento para acionar algumas pessoas, para chamar a atenção para alguma situação. Então era mais ou menos assim que ele funcionava. Tá? Aqui a parte é um instrumento cônico, né? Assim como as trompas modernas. Então aqui é a parte da ponta do chifre, que ela está moldada como se fosse um bocal. E aqui a parte maior aqui é como se fosse a campana da trompa, né? Eu também posso utilizar de uma técnica moderna para mudar
o tamanho do tubo, né? Eu posso fechar um pouco aqui a saída de ar, né? E à medida que eu vou fechando, eu também posso ter algumas mudanças na série que eu vou tocar, tá? Vou tocar sem mexer em nada. E aqui, como eu vou mudando o comprimento do tom do instrumento, então eu vou conseguindo alterar a nota que ele vai tocar. Então, esse aqui é o chifre. Depois disso, instrumentos rústicos eles foram utilizados, né? Como é o caso desse aqui, que mais parece uma bengala. Esse era um instrumento que era utilizado por pastores de ovelha, né? Talvez na tentativa dessa curva aqui de puxar um animal que estava enganchado ali no canto do mato, ou para acionar esses animais através do som dele. Então era um instrumento que servia, que era utilizado por pastores de ovelha, né? Para cuidar ali do rebanho, para chamar a atenção dos animais. Então é um instrumento muito rústico e ainda não era um instrumento musical, né? Era um instrumento que tinha uma outra serventia, né? Isso também aconteceu com a trompa natural, que é esse instrumento aqui. Ou pelo menos o antecessor da trompa natural. Existia um instrumento chamado trompa de caça, e esse instrumento era assim chamado porque era um instrumento utilizado por caçadores, né? Eu peguei aqui a trompa natural, que é um instrumento muito semelhante a esse. Porém, essa trompa de caça, ela tinha essa extremidade, que é a campana, ele tinha todo esse corpo, e aí ele não tinha essas voltas aqui do meio, ele vinha diretamente aqui para o bocal, né? E isso não era um instrumento musical, era um instrumento que era utilizado para acionar os caçadores dentro da floresta. Por exemplo, um caçador, ele saía com o seu cavalo, com sua arma, com seus pertences, e ele tinha com ele uma trompa também. Porque se ali, em determinada região, aquele caçador encontrasse determinada caça, ele tocava a trompa, e seus amigos caçadores, que estavam ali naquela região, mas sem se encontrar, né, sem se ver, eles saberiam, através do toque que o caçador tocava, que tipo de caça era predominante naquela região. Ou, se aquele local era um local de perigo, que eles deveriam sair dali, que aquilo não era um bom lugar para caçar. Então, a trompa de caça era exatamente um instrumento de comunicação. E ela soava mais ou menos assim. Era exatamente esse som rústico, esse som duro, esse som sem refinamento. Porém, um belo dia, um compositor ele queria retratar uma cena de caça dentro de uma ópera. E aí, a melhor maneira de retratar era trazer caçadores para a cena. E os caçadores, eles tinham suas trompas. E daí existiu a primeira participação da trompa dentro de uma ópera. Então a coisa funcionou tão bem que os compositores eles passaram a encarar a trompa não mais como um instrumento de caça. Ela continuou sendo um instrumento de caça, porém, ela também tinha essa vertente musical. E a partir de então, a trompa ela é incorporada à orquestra, né, a essas formações para fazer participações ali, não mais como um instrumento do caçador, mas como um instrumento musical. As coisas passam, o tempo passa, novos construtores apresentam novos modelos, e aí depois, ali já no século XV, século XVI, um outro instrumento ele surge, que é a trompa barroca, né, que é uma trompa parecida com essa também, só que é uma trompa menor, uma trompa pequenininha. Ela tem alguns furos aqui para facilitar a afinação, o refinamento das notas, né? Ele serve para ajustar alguns harmônicos que não são tão afinados na série, né? Como, por exemplo,
aquela sétima menor que a gente tocou, né? Então, ele é ajustado através desses furos, ou mesmo aquele 11º. Então, esses sons, esses harmônicos que não têm esse refinamento, eles são ajustados através desses tubos, através desses furos. A trompa barroca ela foi muito utilizada por diversos compositores. Bach, por exemplo, escreveu muito para essa trompa e existe um repertório bem amplo para esse instrumento. Já esse instrumento aqui que eu tenho em mãos é um instrumento que vem depois dessa trompa barroca que eu estava falando agora. Isso aqui é uma trompa que se chama trompa natural. É um instrumento típico da música clássica, né, da música ali da época de Mozart, da época de Beethoven, Haydn. Então, esses compositores eles escreveram exatamente para esse instrumento aqui, que é um instrumento que consiste em um tubo principal, um bocal e essas voltas. Essas voltas é onde está o segredo desse instrumento. Isso aqui era a evolução da época. Isso aqui é um tubo, é uma volta em Fá. Se o trompista quisesse tocar uma outra série harmônica, uma série harmônica mais grave, ele não tinha chaves, ele não tinha rotores para acionar. Então, a tecnologia da época permitia que o trompista ele trocasse o tubo. Por exemplo, esse tubo aqui é um tubo um pouco maior, né? Esse é um tubo em Ré. Então, o que significa? Aqui eu tenho toda a série harmônica de Fá. Se o trompista precisasse de uma série de notas que estão presentes na série harmônica de Ré, ele precisava trocar o tubo. Então, ele colocaria esse tubo aqui que é um pouco maior e ele tem uma outra série. Eu vou demonstrar. Aqui a série harmônica de Fá. E aqui um pouco mais grave. Mais grave uma terça menor. Eu tenho a série harmônica de Ré. Então, assim sucessivamente, se eu quero uma série harmônica de Sol, eu coloco uma volta em Sol, uma volta em Lá, uma volta em Mi bemol, né? Muitos compositores escreveram para trompa natural em Mi bemol. Né? Então, assim, a depender do repertório, a depender do que iria encontrar no repertório da orquestra, o trompista tinha a possibilidade de trocar os tubos. Uma outra coisa bem interessante que surgiu na época desse instrumento aqui é uma coisa que a gente conhece hoje como técnica de mão. Vocês podem observar que o tempo todo que eu estou tocando as trompas, eu estou com a mão direita aqui dentro da campana. Isso porque a trompa antes era tocada para caça, assim, com a campana para cima, para que o som pudesse ganhar a floresta e ser escutado pelos outros caçadores. Porém, depois, entendeu-se que poderia utilizar a mão aqui dentro da campana para deixá-la aberta, deixá-la meio aberta e deixá-la fechada. Porque entendeu-se que assim a gente poderia ter um novo recurso, que não era só mais aqui trocar a bomba. A gente poderia ter algumas outras notas aqui. Aqui com a campana aberta. Com a campana meio aberta. E com a campana fechada. Dessa forma, os trompistas da época do período clássico, eles começaram a conseguir tocar mais notas e fazer aqui já uma escala, Por exemplo, a trompa em Fá, mas vamos pensar em nota Dó.
Nota Dó com a trompa aberta. Eu teria meio tom abaixo, fechando a campana inteira. Ou seja, seria uma nota Si. Eu teria uma nota Lá com a campana meio aberta. A nota Sol, que seria um dos parciais da trompa totalmente aberta. Eu teria um Fá com a trompa toda fechada. Um Mi, que é também um dos parciais, é onde eu tenho aquele intervalo de terça maior. O Ré com a trompa toda fechada. E o Dó com a trompa toda aberta. Assim, o repertório ele expande e os trompistas eles conseguem tocar com esse simples instrumento natural, é aquele que só possui os harmônicos naturais. Ele conseguia fazer um repertório agora bem mais amplo, né, por conta das possibilidades. Vou tocar uma escala completa aqui. E assim sucessivamente, os trompistas eles conseguiram fazer. Inspirado nisso, um compositor muito importante da época, chamado Beethoven, que a maioria de vocês devem conhecer, escreveu uma sonata, ele chamou de Sonata em Fá maior, para trompa natural, que é esse instrumento aqui, e piano forte. E para essa sonata, a gente utiliza exatamente essa volta aqui, essa volta em Fá, porque o Beethoven, ele escolheu que, para essa música, ele tocaria principalmente os harmônicos da série de Fá. Tá? Posso tocar aqui o início dela para vocês entenderem. Então aqui o Beethoven já pensa nessa questão da técnica. O tempo todo que eu estava tocando esses cromatismos, que eu estava tocando notas inexistentes na série harmônica de Fá, eu estava utilizando essa técnica de mão, tá certo? Agora eu posso falar um pouquinho a respeito desse instrumento aqui. Esse instrumento menorzinho aqui, isso aqui também é uma trompa. Só que observem que ela é uma trompa pequena, né? Uma trompa reduzida, né? Isso aqui a gente vai chamar de trompa alto, a gente vai chamar de trompa discante, ou seja, é uma trompa que é responsável por tocar sons agudos, né? As trompas barrocas, elas também eram muito pequenininhas, assim como essa. Porém, como eu havia falado, elas não tinham esse centro aqui, elas não tinham essas voltas, né? Essa mecânica aqui dos rotores. Ela era apenas um instrumento que tinha as voltas principais e os furinhos, como eu tinha falado. Porém, o timbre era muito parecido com o timbre dessa trompa aqui. Só que essa escalinha que eu fiz, esse Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, isso que eu fiz era feito aqui na campana ou com o acionamento dos furinhos, né? Esse instrumento aqui, ele é um instrumento recente, porém, ele vem para suprir a dificuldade que os trompistas que usam esses instrumentos originais tinham, né? Como ele tem o timbre muito parecido com esse instrumento antigo, então ele é utilizado para fazer esse repertório do período barroco, repertório do início do classicismo. Então, assim, o compositor Bach escreveu muito para a trompa barroca, né? Algumas pessoas usam a trompa natural para fazer esse repertório, mas esse instrumento aqui, que é a trompa discante, ele é muito utilizado para fazer esse repertório do compositor Bach, tá? Também alguns concertos barrocos, muitos trompistas gostam de fazer com esse instrumento. O funcionamento dele é simples, é o mesmo princípio que eu tinha falado na aula anterior. Eu tenho um bocal na extremidade, eu tenho o tubo principal,
Depois, esse tubo principal, vai sair o som aqui na campana, tá? Aqui também eu tenho os 3 rotores, cada um dos rotores vai acionar uma das bombas e eu também tenho as mesmas combinações que eu já tinha falado lá nos outros instrumentos, ok? Então vou tocar um trechinho só para que vocês entendam um pouco da sonoridade desse instrumento, o quanto ele é interessante e rico. Então esse aqui é o timbre da trompa discante, da trompa alto, tá? Tem um outro trecho que é muito interessante também, para vocês entenderem a agilidade que esse instrumento tem, né? Porque como ele é um instrumento mais reduzido, é um instrumento alto, ele tem, a série harmônica dele, ela começa mais aguda. A fundamental dele é uma fundamental que é 1/8 acima dessa trompa moderna, dessa trompa maior. Então as notas elas são agudas, porém os parciais eles são mais distanciados. Vejam como flui bem. Essa é a trompa discante. Eu posso falar agora um pouquinho desse outro instrumento aqui, que também é uma trompa, só que isso aqui é uma trompa moderna. Isso aqui é uma trompa dupla, né? Dita assim, porque vocês podem observar aqui, nessa região, a gente tem duas plataformas de tubos, né? A gente tem os tubos aqui externos e tem essa outra plataforma de tubos internos. Significa que eu tenho aqui 2 trompas, eu tenho 2 instrumentos, né? Eu tenho o comprimento de 2 tubos. Aqui eu tenho uma trompa em Fá. Isso, observem que eu não estou apertando em nada, tá? Mas, diferente das outras, que tem apenas esses 3 rotores aqui, essa trompa ela tem um 4º rotor, que aqui é onde está o segredo. Acionando esse rotor, eu vou conseguir passar a trompa da trompa em Fá para uma trompa mais curta, que é uma trompa em Si bemol, né? Então, toda vez que eu aciono aqui, eu vou mudar de uma tubulação para outra, da tubulação externa para a tubulação interna. Isso com a trompa em Fá. Agora acionando o rotor. Eu fiz a mesma quantidade de parciais, mas percebam que quando eu toco na trompa em Si bemol, eu tenho sons mais agudos. E quando eu toco na trompa em Fá, eu tenho sons mais graves. Então, o mesmo princípio dos outros instrumentos, ele vai acontecer aqui. Porém, ele vai acontecer de uma maneira dupla. Aqui, parciais na trompa em Fá, utilizando a chave. E aqui, os parciais da trompa em Si bemol, utilizando as chaves.
assim facilitando o processo de tocar repertório na trompa moderna. A trompa em Fá, que é a trompa mais grave, vai ficar muito difícil alcançar as notas agudas. Não de tocar essas notas em si, mas, por exemplo, diferenciar uma nota de outra. Veja bem. Eu toquei Dó, Ré, Mi, Ré, Dó, que são sons reais. Fá, Sol, Lá, Sol, Fá. Vejam que eu não acionei nada. Eu não pressionei nenhum dos rotores, não mudei nada. Eu estou fazendo isso tudo com o lábio, né, com a vibração do lábio. Então, difícil atingir essas notas. E a trompa em Si bemol, que é a trompa mais aguda, ela vem para suprir essa necessidade, né? Por exemplo, para tocar os mesmos sons que eu toquei na trompa em Fá, ao acionar a trompa em Si bemol, eu utilizo chaves diferentes, eu utilizo mecanismos diferentes, eu utilizo tubos diferentes, e esses tubos, eles têm uma distância maior de um parcial ao outro, deixando esses parciais mais distantes e assim mais simples de se tocar. Dó, 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 ré, mi, fá, sol, 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 fá, mi, ré, dó. Isso eu estou tocando também só com o lábio, porque essa digitação ela não existe para essa região aqui na trompa, né? Mas eu posso tocar na trompa em Si bemol e vejam como facilita. Então essa é uma das vantagens de ter um instrumento duplo. Aqui eu tenho um outro instrumento que também é uma trompa e vocês vão perceber que ele é um instrumento um pouco maior. Não maior em dimensões, assim, mas ele é maior em altura, né? Como eu havia mostrado, aquela trompa dupla, ela tem 2 plataformas de tubo. Essa aqui, ela tem 3 plataformas, né? Tem essa aqui de dentro, tem essa aqui do meio e tem esses tubos aqui de fora, né? Então, aqui dentro está uma trompa discante, exatamente igual a essa trompa aqui, e aqui fora eu tenho trompa em Si bemol e tenho trompa em Fá, que é exatamente igual a esta trompa dupla. Então, esse aqui é um modelo de trompa tripla. Significa que eu tenho todos os instrumentos contidos aqui nele, né? Então, isso já vai facilitar bastante também a vida aí do trompista, porque eu tenho as notas graves, tocando com a trompa externa, com a trompa de fora, com a trompa em Fá. Eu tenho também as variações da digitação na trompa em Fá, né? Até chegar na 7ª posição. Depois, eu tenho aqui nos tubos do meio a trompa em Si bemol. Mudando as digitações. Até chegar na 7ª posição. E aqui na parte de dentro, eu tenho a trompa em Fá, só que um Fá agudo, é um Fá discante, que é exatamente o mesmo tamanho daquela trompa pequena que eu mostrei agora há pouco. Qual a vantagem de ter um instrumento como esse? Notas que são muito difíceis de tocar na trompa em Fá, por conta do distanciamento dos parciais da série, eu vou tocar num instrumento menor, né? No caso, eu posso tocar numa trompa em Si bemol. Porém, isso eu posso resolver com uma trompa dupla, que ela já tem esse distanciamento maior. Só que o repertório ele vai ampliando e as notas elas vão ficando... Na verdade, a tessitura da trompa ela vai crescendo, né? Tanto para o grave quanto para o agudo. E chega uma hora que a trompa em Si bemol, ela também vai ter determinadas dificuldades. Aí é onde entra a trompa em Fá agudo. Porque quando eu toco com essa trompa em Fá, que ela é menorzinha, esses parciais eles vão estar cada vez mais distantes nessa trompa. E assim vai facilitar bastante o trabalho do trompista. Tá? Posso tocar um trecho aqui para vocês entenderem como é o funcionamento na prática desse
desse material. É importante só falar para vocês que eu tenho, além dos 3 rotores principais, eu tenho esse rotor aqui, que é um rotor virado, né? Está aqui à frente dele, e eu tenho também esse rotor aqui, que ele já vem aqui no primeiro tubo, né? Já vem no todel da trompa, também é um rotor virado. Então, cada um desses é responsável por acionar o desvio do ar dentro dos tubos, tá? Então, para ter toda essa diversidade de sons, de timbres, de possibilidades, então esse instrumento é o que a gente tem de mais moderno hoje na família das trompas. Então, continuando a nossa segunda aula, eu falarei agora de um instrumento muito curioso, que também é um instrumento da família das trompas e, como não podia ser diferente, também é um instrumento da família dos metais, embora esse instrumento ele seja construído em madeira, né? Eu estou falando da trompa alpina, que é esse instrumento aqui, que é um instrumento que tem em torno de 3,40 metros de comprimento, e é um instrumento que também é da família das trompas, tá? A construção desse instrumento é uma construção em madeira, é uma construção manual, né? Existe um artesão que fabrica esse instrumento. Ele é um instrumento construído na madeira em pinheiro, né? Em pinho, e ele tem esse revestimento de uma espécie de casca de árvore, e ele tem um som muito interessante. Embora esse instrumento ele seja construído em madeira, o bocal, que também é de madeira, é o similar ao utilizado nos outros instrumentos. E o princípio para tocar esse instrumento é o mesmo utilizado em todos os outros instrumentos de metais, que é a vibração do lábio. Então, vibra o lábio, depois vibra o lábio dentro do bocal e depois o bocal no instrumento. Tá? Eu vou tocar um pouquinho para que vocês entendam como funciona esse instrumento. Esse é o som da trompa alpina, que é esse instrumento aqui, que é chamado assim por ser uma trompa muito importante para as pessoas que moravam nas antigas cidadelas europeias, né? Cidades dos Alpes suíços, cidades das montanhas da Alemanha, das montanhas da França. E aquelas pessoas, elas utilizavam o instrumento aqui não como um instrumento musical, a exemplo do que a gente falou aqui da trompa de caça. Esse era um instrumento que era utilizado para chamar a atenção das pessoas de uma vila, né? O trompista, ele utilizava esse instrumento para avisar as pessoas daquela vila que havia um incêndio ou que havia um bando de ladrões que iria invadir aquela cidade, ou que havia uma vaca que tinha se atolado na lama. Então, esse tipo de situações que eram rotineiras daquela época nessas determinadas regiões. Então, esse instrumento aqui, ele servia exatamente para isso, para fazer soar, e a depender do toque que era feito na trompa alpina, as pessoas já sabiam que providência tomar, né? Se elas iam correr para pegar água, para apagar um incêndio, ou se eles iriam pegar cordas para salvar um animal que estivesse
em apuros, ou mesmo se preparar para se defender, para defender sua casa, sua vila de possíveis ladrões que iriam invadir o seu habitat. A trompa alpina é um instrumento que ele atua lá nas montanhas, e esse instrumento, por ter essa característica, né, esse comprimento todo, por ter essa campana, ter esse formato cônico, ele é um instrumento muito curioso, porque em situações ideais, como é o caso da montanha, a mais de 2.000 metros de altitude, esse instrumento ele consegue projetar o seu som a 15 quilômetros. Então, o que eu toco aqui, né, em determinada montanha, alguém que está em uma outra montanha a uma distância de 15 quilômetros, ele consegue escutar exatamente a mesma coisa que eu toquei, sem nenhuma alteração. Isso é muito interessante e era importantíssimo para as pessoas se comunicarem nesse período. A partir do século XIX, a trompa ela é relembrada, né? E dessa vez não mais como um instrumento de comunicação, mas sim como um instrumento musical, né? Vários grupos eles surgem na Europa, principalmente França e Suíça, e as pessoas se reúnem até os dias de hoje para tocarem trompa alpina, para tocar não só trompa alpina solo, mas também trompa alpina em diversos conjuntos, tá? Em diversas formações de quartetos, formações de octetos. Então, hoje esse é um instrumento muito utilizado nas culturas desses povos europeus, tá? Eu vou tocar um pouquinho para vocês entenderem como é um pouco do repertório desse instrumento, mas é interessante falar, antes de tocar, que esse também se trata de um instrumento natural. Todos os sons que eu vou tocar agora, né, esse que eu exemplifiquei agora também, são sons que estão dentro da série harmônica, né, são apenas parciais da série harmônica. Então, esse som que eu vou tocar, essa música que eu vou tocar agora, é uma música que está montada em cima de parciais da série harmônica de Sol bemol, que é o tamanho que tem esse tubo, tá? Parecido com a trompa alpina, tem um instrumento muito próximo dela, que é esse outro instrumento que eu vou demonstrar agora, que se chama buchel. O buchel é uma variação mais aguda da trompa alpina, é um instrumento também construído em madeira, só que, como vocês podem perceber, ele tem algumas voltas e é um instrumento um pouco menor. Pelo fato de ser um instrumento menor, então isso caracteriza sons mais agudos, né? Ele também é um instrumento natural, ou seja, é um instrumento que só tem sons naturais, somente sons da série harmônica de si bemol, no caso, tá? Na verdade, uma espécie de trompa alpina alto, né? Alguns dizem que é como se fosse um trompete das montanhas, né? Então, esse instrumento aqui, ele tem esse mesmo princípio aqui da trompa alpina, só tem os sons naturais, também era utilizado para um instrumento de alerta, né? Pelo fato de ser menor, então ele possui harmônicos mais agudos e algumas pessoas têm a teoria de dizer que ele chegava mais rápido até a pessoa interessada em ouvir, né? Então, é um instrumento muito curioso também. Na atualidade, é um instrumento utilizado para fazer chamadas, né? Para fazer anúncios, né? Para tocar em cerimônias. As pessoas fazem
casamentos com esse tipo de instrumento, anúncio de noiva. E é um instrumento muito interessante. Também é um instrumento construído em madeira. E esse modelo aqui, esse exemplar, é um exemplar francês, né? Existe um construtor vivo ainda, muito interessante, que mora lá nas montanhas da França. E ele quem constrói esse instrumento aqui. Um instrumento muito interessante. Bem parecido com a trompa alpina, mas pelo fato de ser menor, ele vai soar mais agudo. Postura é essa de segurar o instrumento. Então, a respeito dos instrumentos naturais, dos instrumentos rústicos, da evolução da trompa, era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado. Logomarca do evento. Na sequência, imagens e ações realizadas pelo FIME. Arte, cultura e formação musical. Atividades remotas e presenciais. Intercâmbio de experiências, cursos. Mesas temáticas. Palestras. Workshops, recitais, músicos nacionais e internacionais, acessibilidade, diversos olhares, linguagens e estilos, uma celebração à arte e ao conhecimento musical. O FIME promove ainda a 10ª edição do concurso Jovens Talentos, um tributo à dedicação e ao talento de jovens músicos de todo o Brasil, estimulando a performance musical, premiando 10 jovens músicos do país. FIME, Festival Internacional de Música Instrumental Mansueto Barbosa. Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet. Patrocínio Master, Grendene, Unipac, Semitomo Chemical, Lunelli. Patrocínio Cosampa, Aco, Termaco, Asfaltos Nordeste, Ibite, Varejão da Sucata. Parceiros, BG Soluções Sociais, Fix Turismo, VSM Comunicação. Realização, Casa de Vovó Dedé, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução.